Acabou o drama. Flamengo achando reserva ideal de De Arrascaeta. Chegada do Flamengo em Porto Alegre, jogador retorna. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Toca então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Já tô aqui diretamente de um hotel em Porto Alegre. É evidente que não é o hotel do Flamengo, porque esse aí que eles pegaram tá caro pra burro, tá? O Flamengo já treinou no CT Ninho do Urubu e nesse momento sobrevoa os ares do Brasil para pousar aqui. Capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, para o confronto diante da equipe do Grêmio. O Flamengo treinou pela manhã às 9h30 da manhã e viajou à tarde para cá. Porto Alegre para enfrentar o Grêmio amanhã às 5h30 da tarde. Há uma preocupação em relação à carga física de alguns jogadores e algumas mudanças devem acontecer na escalação. Mas de bate pronto, já falo para você, torcedor rubro-negro, que os atletas tiveram um desempenho físico muito bom no treinamento de hoje. Os titulares diante da equipe do Central Córdoba fizeram um trabalho regenerativo ontem e hoje já atuaram normalmente junto com todo o restante do elenco e tá todo mundo bem fisicamente para ir para esse confronto. Evidente que o Danilo merece cuidados, né? Ele volta à escalação, aliás, volta à lista de relacionados do Flamengo para esse confronto que vai acontecer aqui em Porto Alegre e deve ganhar alguns minutos no segundo tempo, porque o Felipe Luiz quer dar ritmo de jogo para o jogador para os próximos compromissos. O Flamengo depois pega o Juventude no Maracanã, tem Vasco no Maracanã, depois tem um jogo em Quito que o Flamengo botou um armário nas costas para esse jogo de forma desnecessária após a derrota para o Central Córdoba dentro do estádio do Maracanã. Então, quer dar uma mesclada na zaga, mas não pode começar com o Danilo como titular, porque senão realmente existe um risco de ter uma relesão, o cara tá sem ritmo de jogo, mas a informação que eu tenho é que deve ganhar alguns minutos amanhã nessa partida diante da equipe do Grêmio. O Vinha, lateral esquerdo, é o único que não vem para cá. Porto Alegre, ele treinou no campo sob a supervisão da fisioterapia. O lateral esquerdo será uma boa opção para o Felipe Luiz. Quando ele voltar, a tendência é que ele retorne no mês de junho. A recuperação é gradativa e avaliada semanalmente pelo departamento médico do Flamengo. Então, nesse momento, é o único. No departamento médico do Flamengo, todos os outros atletas estão liberados, estão à disposição do técnico Felipe Luiz. Aliás, rapaz, vazou uma frase do CT Ninho do Urubu, né, durante essas fotos, né, que são tiradas dentro do CT, lá pelos fotógrafos do Flamengo, uma frase de Ayrton Senna. Quem aí gosta do Ayrton Senna? Acredito que, lógico, a maioria das pessoas, evidente, né, meu pai é louco pelo Ayrton Senna, né. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo, ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Cravaram esta frase no CT Ninho do Urubu, na parte interna da academia, onde os atletas trabalham ali fisicamente falando, beleza? O Flamengo soltou a lista de relacionados, ou seja, dos viajantes que vieram para cá, Porto Alegre, e eu vou cantar aqui agora para vocês. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Gerson, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro Gonçalo Plata, Agostinho Rossi e Wesley. Essa é a ordem alfabética dos jogadores que vêm para cá, Porto Alegre, ou vieram já para Porto Alegre. O verbo depende do momento que você está assistindo. Esse vídeo é força máxima, pé na porta, pressão depois de ter perdido. O primeiro jogo da temporada já é enorme externamente e internamente
no Flamengo, sobretudo porque a prioridade do Flamengo nessa temporada é o Campeonato Brasileiro. Mas eu peço ao torcedor rubro-negro, calma, tranquilidade, não é o fim do mundo. Não transforma isso numa tempestade num copo d'água. Lógico que daqui a pouco pode se transformar em um furacão, mas vamos torcer para que se mitigue ali as situações e o Flamengo faça um bom jogo aqui em Porto Alegre a todo tempo. Eu, com a camisa do Flamengo, sou abordado por torcedores do Internacional que chegam em mim e falam: ó, tem que rebentar com o Grêmio, os caras não estão numa boa fase não, hein, meu irmão? Estão vencendo aí aos trancos e barrancos, mas o torcida dos caras não está muito satisfeito e casa com o que eu vi, com o que eu vi na Rádio Gaúcha durante essa semana, do que eu vi no GE Grêmio durante essa semana e do que eu vi dos melhores momentos das partidas do Grêmio, sobretudo contra o Atlético Grau. Que isso, Pedrão? Dar grau é negócio de moto, né? De empinar a moto, aquela coisa toda. Mas não, é o 10º colocado do campeonato peruano, que apesar de ter perdido por 2-0 para o Grêmio na Copa Sul-Americana, deu um calor tremendo na equipe de Quinteiros, Gustavo Quinteiros, né? É o nome do treinador do Grêmio. Já tem gremista me mandando mensagem aí: Pedrão, mete logo 5 para mandar esse gringo embora aí, porque aqui a gente não gosta dele, não. Não tem esquema tático, time desequilibrado, não sabe como é que joga. Até pro Felipe Luiz estudar o Grêmio vai ser difícil, porque não tem nada. Pois é, são o que os caras estão falando. Pra mim aí, mas gente, todo mundo contra o Flamengo vira um leão, né, leão? É leão. E aí que mora o perigo, e o Flamengo precisa tomar as rédeas, não ter soberba, jogar com seriedade. É jogo de campeonato. Das 38 finais já foram 2. O Flamengo empatou uma, venceu a outra e tem que vencer essa próxima aí, porque senão, meu amigo, a situação vai ficar complicada, né? Pessoal, o Neymar, craque, pelo menos eu acho craque, apesar dele não querer mais jogar bola, colocou em entrevista à Cazé TV o Flamengo entre os principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Pois é, em entrevista à Cazé TV, ele foi perguntado qual é o principal favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. O craque não titubeou e respondeu: o Flamengo é um dos favoritos, pelo elenco que tem, o Felipe Luiz, que é uma grande pessoa, um grande treinador. Eu não tenho a menor dúvida que o Flamengo é o grande favorito para vencer o Campeonato Brasileiro, disse Neymar, que, aliás, volta a atuar amanhã. Aliás, é um reencontro entre Neymar e Paulo Henrique Ganso, que estava um tempo parado devido a um problema de saúde. Ainda bem que ele se recuperou. A gente é rival, mas nós não podemos desejar o mal do próximo. E estará em campo Neymar do lado do Santos, Ganso do lado do Fluminense, Fluminense e Santos. A bola vai rolar amanhã no estádio do Maracanã. Beleza? Muita gente: Neymar no Flamengo, Pedrão. Falei com uma pessoa do Flamengo e a pessoa... Eu falei: e o Neymar? Será que tem chance? Pessoa influente do futebol do Flamengo virou para mim e falou assim: Neymar é ex-jogador. Essa foi a resposta. E, sinceramente, acho que não está muito errado, não. Lógico que em mídia, marketing, vender camisa, isso aí seria maravilhoso. Agora, para jogar mesmo, realmente está complicado. A torcida do Flamengo já esgotou todos os ingressos disponíveis para o duelo de amanhã, diante da equipe do Grêmio aqui em Porto Alegre, domingão, dia 13 de abril, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os bilhetes aparecem como esgotados tanto na plataforma da Arena do Grêmio quanto no site do Flamengo. O setor sul superior, destinado à torcida rubro-negra, teve um preço único de R$ 100 e a meia entrada 50. Será o segundo jogo do Flamengo fora de casa nessa edição
do Campeonato Brasileiro e mais uma vez a torcida rubro-negra como visitante esgota todos os ingressos. Aconteceu isso na Bahia, na partida diante da equipe do Vitória, e acontece novamente aqui no Rio Grande do Sul, na partida diante da equipe do Grêmio, e para mim, bola dentro da direção do BAP aí de facilitar a compra dos ingressos, comprar carga junto ao clube e vender a carga no seu site, dando prioridade ao sócio que mora fora do Rio de Janeiro, inclusive ao sócio Sem Fronteiras, né, que foi lançado aí na última semana pelo Roberto Trinas, que é o grande manda-chuva aí do sócio-torcedor do Flamengo, beleza? Definido o mais novo cobrador de faltas do Flamengo. A gente sabe que é a casa da mãe Joana quando o assunto é bater faltas no Flamengo. Entretanto, após a boa batida de falta de Nico de la Cruz diante da equipe do Central Córdoba e seu excelente desempenho durante os treinamentos no Flamengo, Filipe Luiz decidiu que o cobrador de faltas do Flamengo agora é o uruguaio. Evidente que ele pode ceder uma vez ou outra ali pro Léo Pereira bater, mas tem que ser o de la Cruz, cara. De la Cruz já tem 2 gols de falta pelo Flamengo. Nossa, Pedrão, que grandes coisas. Tem 2 gols de falta pelo Flamengo. Meu amigo, gol de falta hoje em dia é um negócio raríssimo. Ninguém mais, não é só no Flamengo, ninguém mais faz gol de falta. Por que o melhor cobrador de faltas do Flamengo, que é o Nico de la Cruz, tem que ficar cedendo para Léo Pereira, para De Arrascaeta? Deixa o cara bater a falta. Ah, mas o goleiro do Central Córdoba falhou. Ah, meu amigo, tá, mas porra, bateu bem a falta. Fez uma boa batida, uma boa cobrança, assim como bateu bem contra a equipe do Atlético Goianiense também. Não é mesmo? Vamos lá, pessoal, tem mais coisa para a gente comentar? Janela interna brasileira se fecha e Pablo e Lohan continuam com futuro incerto no Flamengo. Zagueiro treina parte no CT Ninho do Urubu e meia voltou ao sub-20 do Flamengo, beleza? O Pablo, pessoal, hoje... Não vou falar pedra no sapato, porque pega mal pra caramba. Mas é o zagueiro, um dos maiores salários. É o do Pablo. A ideia era negociar o Pablo para dar um alívio na folha salarial, entretanto já apurou que o Flamengo sequer recebeu propostas. Ninguém quer o Pablo. Aliás, uma pessoa influente do futebol chegou em mim e o Pablo vai negociar? Ué, ninguém quer. Tô falando que a pessoa falou para mim, tá? Acho que eu não vou falar quem foi. Pablo tem contrato até o fim desse ano e está treinando à parte no CT Ninho do Urubu. Comprado em 2022 por 2,5 milhões de euros, 14 milhões de reais na cotação atual do Lokomotiv da Rússia, Pablo disputou 51 jogos pelo Flamengo em 3 anos, nunca fez um gol e nunca se firmou, sendo alvo de críticas da torcida. No ano passado foi emprestado até para a equipe do Botafogo, mas é aquele famoso... Ah, bota meu nome aí no trabalho, que aí eu ganho a nota também. Daí ganhou a medalha lá de campeão da Libertadores, porque ele sequer atuou. Sendo sincero aqui, pela equipe do Botafogo, né? A situação do jovem Lohan é diferente. O jovem é um dos principais ativos do clube e foi alvo de outros times no início do ano. Chegou a ser negociado com o CSKA da Rússia, mas a venda melou no último instante. Depois, o Flamengo encaminhou o empréstimo do meia à equipe do Fortaleza, onde está Davi Luiz, o Vojvoda, aquela situação toda, o que também não se concretizou. Fora dos planos de Filipe Luiz, ele está treinando e jogando no sub-20 do Flamengo. Existia a expectativa do clube cearense retomar as conversas nessa janela interna, mas isso acabou não acontecendo. O Flamengo, nesse momento, não cogita emprestar Lohan nem mesmo na segunda janela que abrirá no meio do ano. Internamente, o rubro-negro vê a volta dele ao sub-20 como uma oportunidade para ele seguir o processo de desenvolvimento
e posteriormente ser reaproveitado na equipe profissional do Flamengo. Já conversei com vocês aqui sobre o Lohan, que a pessoa chegou e falou, ó, Lohan é jogador de futebol ainda. E tem que virar jogador. Ah, mas como assim? O cara é bom, tem talento, mas é fominha e taticamente não é aplicado. Tem questões extracampo, mas que é normal da idade, pessoa comentando isso. Mas o maior problema mesmo dele está dentro do campo. Fominha, não é aplicado taticamente, tem que melhorar. Foi o que a pessoa passou, pelo menos para mim. Tá? E aí, pessoal, tem a situação também do Zé Wellington, que é lateral esquerdo, que está treinando em separado, e do volante Caio Garcia. Eles participaram dos primeiros jogos do time no Campeonato Carioca, mas já estouraram a idade da base e foram afastados com o retorno do time de Felipe Luiz da pré-temporada nos Estados Unidos. Recentemente, Zé Wellington despertou interesse de 2 clubes estrangeiros, o Shabab Al-Ahly, do Emirados Árabes, e o Al-Raed, da Arábia Saudita. A expectativa é que uma proposta chegue nas próximas semanas e o lateral saia no meio do ano, quando a janela internacional de transferências abrir, beleza? Além de Jorginho, segundo a Manu Ribeiro, o Flamengo mira outros reforços para as próximas janelas. O clube identifica carências do elenco e prioriza 2 contratações no meio do ano, beleza? Nos últimos 2 meses, o diretor de futebol tem implementado mudanças junto do ucraniano Andriy Fedchenkov, novo chefe do setor de scouting do Flamengo. Isso passa pela forma como o clube tem analisado o mercado. O trabalho será colocado à prova a partir da janela do meio do ano. O clube já identificou as carências do elenco e prioriza 2 posições para as próximas janelas, que é a posição de meio campo. E aí, quando eu digo meio campo, é meio campo, defensivo, ofensivo, armador, tudo que no caso já tem um nome, já tem um alvo, que é o Jorginho. E também o Flamengo está atrás de um camisa 10. Para ser o reserva do De Arrascaeta, não. Para competir posição com o De Arrascaeta, porque a diretoria do Flamengo entende que além dele se lesionar muito, isso geraria uma competição. Já tem o nome, e eu estou tentando descobrir. Teve sondagens pelo Andrés, pelo Thiago Almada, pelo Enciso, No entanto, já tem um outro nome, o Flamengo, para a posição. E na chegada do Flamengo, vai chegar daqui a pouco, eu vou tentar conversar com algumas pessoas para descobrir qual é esse nome. Tá? E aí, posteriormente, eu devo passar para vocês aí, quem sabe, no vídeo da manhã. Então fica ligado. Tá, calma que não acabou o vídeo ainda. Cria do Fla retornando. O Flamengo poderá ganhar um reforço caseiro em julho. Trata-se do meio-campista Vitor Hugo, emprestado ao Göztepe, da Turquia. O vínculo de empréstimo vai até o dia 30 de junho. O clube turco tem 2 opções para contratar o jogador em definitivo. 8 milhões de euros, que dá mais ou menos 49 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador, ou 6 milhões de euros, que dá 36 milhões e 800 mil reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, até o momento o Göztepe não demonstrou interesse em manter Vitor Hugo no elenco. Segundo o Flazoeiro, eles apuraram que a temporada do jogador não correspondeu às expectativas do clube turco. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações de Brunegras.